Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, que diz assim: Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E lhe explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Versículo 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Versículo 25. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Amém? Amados, domingo passado eu estava ministrando no interior de Campestre, e enquanto eu estava naquela igreja, o Espírito Santo falou comigo de uma forma extraordinária, e ele disse para mim: Caminho de Emaús. Eu disse: O que o Senhor quer, Espírito Santo, comigo no caminho de Emaús? Ele disse: Eu quero que você aprenda comigo algumas coisas a respeito do caminho de Emaús. Quando foi na segunda-feira, recebi a ligação do vosso pastor para que estivesse aqui hoje. E eu disse para o Espírito Santo: esta mensagem para a congregação Monte Gerizim? E Deus disse: sim, esta é a palavra que eu tenho para a minha igreja. Diga para quem está do teu lado: a face da desesperança. Mais uma vez: a face da desesperança no caminho de Emaús. Caminho de Emaús. Eu aprendi muito com o Espírito Santo essa semana sobre esse texto. Tem uma lição muito profunda para as nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela não foi escrita no acaso. Não, os homens não foram usados por Deus, inspirados por Ele, para escrever palavras sem sentido. Não, toda palavra ela é divinamente inspirada, e ela tem um sentido de falar conosco no momento propício e no momento certo. E hoje chegou o dia de Deus falar contigo através desta palavra. Caminho de Emaús.
Nós sabemos que Emaús era um pequeno vilarejo que distava cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Eram 11 quilômetros de muita subida e descida, um terreno íngreme, muitas pedras pelo caminho, um caminho difícil de percorrer. E a palavra de Deus diz que 2 discípulos estavam indo para Emaús. 2 discípulos estavam retornando para Emaús. Agora, o que significava Emaús para esses discípulos? Esses discípulos andaram com Jesus. Esses discípulos conviveram com o Mestre durante o seu ministério. Esses discípulos contemplaram os milagres de Jesus. Mas nesse dia, no terceiro dia, eles estavam voltando para Emaús. Veja bem, Jesus tinha sido crucificado na sexta-feira. Jesus havia morrido na sexta-feira. Havia sido sepultado na sexta-feira. E no terceiro dia, no domingo, o dia da ressurreição, os discípulos estavam indo para Emaús. O que significa Emaús para as nossas vidas? O que significa Emaús para esses discípulos? Emaús tem um significado muito forte para esses discípulos. Em primeiro lugar, porque Emaús era o lugar que residia a família deles. Eles tinham deixado a família para seguir a Cristo. Eles tinham deixado tudo para trás, amigos, familiares, a convivência no pequeno povoado de Emaús, para seguir a Cristo, que agora estava morto, que agora havia sido crucificado. Esses discípulos haviam largado tudo para seguir o Mestre. Então Emaús significava a segurança para ele no momento em que o Mestre morrera. O caminho de Emaús é a estrada do regresso. O caminho de Emaús é a estrada para onde nós retornamos a nossa antiga vidinha de pecados e erros. O caminho de Emaús é considerada por nós como a estrada da falta de fé. Vocês vão entender durante o sermão desta noite. O caminho de Emaús significava e era considerada como a estrada da falta da fé, da inobservância das Escrituras. Mas também é a estrada do nosso resgate nos momentos de sequestros, em que o desespero e a nossa fraqueza nos levam ao cativeiro da apostasia. Emaús significa o regresso à vida passada. Emaús significa quando nós tomamos decisão contrária e nos distanciamos de Jesus e voltamos à nossa vida, aquela vida que vivíamos outrora. E aqui eu vejo os 2 primeiros desviados da igreja. Os 2 primeiros desviados da igreja retornando para a sua antiga vida. E quando eu estudava essa palavra, o Senhor falava ao meu coração que nesta noite eu encontraria pessoas cocheando entre 2 pensamentos. Eu não sei se fico, eu não sei se volto. Mas eu venho como profeta de Deus nessa noite trazer uma palavra ao teu coração. Fique em Jerusalém. Aleluia! Fique em Jerusalém. Mas pastor, quando é que nós passamos pelo caminho de Emaús? Eu já passei pelo caminho de Emaús. Eu sei que tem muitos aqui nessa noite que já passaram pelo caminho de Emaús. Você vai entender. Eu já passei pelo caminho de Emaús. E tem muitos de vós que está passando pelo caminho de Emaús. Quando que nós passamos, pastor? Primeiro, passamos pelo caminho de Emaús quando vivemos as imagens do passado. Eu vou repetir. Passamos pelo caminho de Emaús quando vivemos as imagens do passado. Olha o que diz o verso 14 de Lucas 26. Olha o que diz: e iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam sucedido. Presta atenção. Esses 2 discípulos estavam no caminho de Emaús
E a conversa deles era coisa do passado. Esses homens estavam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido com o seu mestre. A conversa deles era no passado, não era no presente e nem no futuro, era no passado. Olha o que aconteceu, estavam relembrando a dor do passado. Nós andamos no caminho de Emaús quando nós vivemos as imagens do passado. Meu amado, eu venho como homem de Deus aqui nesta noite dizer para você: o teu passado Deus já apagou na tua vida. Tu não precisa mais viver de passado, viva de presente. Ei! Ah, pastor, quando eu era... Tem muita gente por aí lembrando da igreja. Não, nós não podemos viver de passado, meu amado. Nós precisamos viver o presente. Se no passado foi assim, busque a Deus para também ser cheio de graça, cheio de glória a tua vida. Tem que dizer: pastor, pois é, um dia desse encontrei alguém. E esse alguém dizia para mim: pastor, no passado eu pregava. No passado as pessoas choravam e aceitavam Jesus através da palavra que eu ministrava. E eu olhei para ele: e agora, meu filho? Agora a cachaça me domina. Agora o vício me domina. Um copo de canha domina o meu ser. Eu não consigo mais ser o que eu era. E estou vivendo de passado. Tem muita gente hoje vivendo de passado, como esses discípulos estão no caminho de Emaús, vivendo as imagens do passado. Amado, passado, nós só devemos recordar da nossa conversão e quando aceitamos Jesus. É só isso que nos fortalece, que isso fica na nossa memória. Um momento que tomamos a decisão de uma vez por todas: vou ser de Cristo. Agora aquela miséria que você vivia, não, essas imagens do passado não podem estar no teu presente. Jesus te liberta nessa noite do teu passado. Eu fico me perguntando, tinha tanta coisa boa para os discípulos lembrarem do passado, sim ou não? Esses homens andaram com Jesus. Esses homens viram um dia uma mulher adulta ser trazida na presença do mestre e ser acusada de adultério. Esses homens viram um dia quando Jairo se ajoelha diante do mestre e diz: a minha filha está morta. Esses homens viram Jesus indo no caminho da casa de Jairo, e no caminho uma mulher com hemorragia toca nele e imediatamente o sangue é estancado. Esses homens contemplaram os milagres de Jesus. Esses homens ouviram Jesus ensinando durante 3 anos e meio do seu ministério. Esses homens tinham coisas boas para conversar, mas a imagem de um passado recente era o que estava na mente deles, e eles estavam conversando a respeito da morte de Jesus. Tem pessoas aqui hoje que estão com pensamento de morte. Tem pessoas que vieram a esta reunião nesta noite que estão com pensamento de morte. Mas eu venho aqui como homem ungido por Deus para trazer uma palavra ao teu coração. Satanás, ele armou a cilada. Satanás fez tudo para tirar a tua vida, mas você veio no lugar certo, porque aqui tem vida e vida em abundância. O dono da vida está aqui. Aquele que venceu a morte, ele está aqui nesta noite. Aleluia! Por que os discípulos não lembravam das maravilhas que Jesus fez? A psicologia tem uma explicação para isso. A psicologia afirma que temos uma queda a nos lembrarmos mais das tragédias do que das alegrias. A psicologia ainda fala que se quisermos bloquear uma boa lembrança na nossa mente, é só plantarmos sobre essa boa lembrança uma má lembrança. E isso trará um bloqueio imediato daquilo que era uma boa e agradável lembrança. Muitas pessoas
passam a viver, a caminhar no caminho de Emaús, porque não conseguem viver o presente, e vivendo sim um passado mórbido e trágico. Eu vou falar. Tem pessoas aqui que não estão vivendo, estão vegetando, porque perderam alguém da sua família. Tem pessoas aqui nessa noite, o Espírito Santo fala para mim falar nessa noite. Tem pessoas aqui que estão vivendo da tragédia que aconteceu. Mas deixa eu te dizer, Jesus não quer que você viva de tragédias. Jesus quer que você viva de vitórias, de vitórias, de vitórias, de vitórias. Ei, Jesus levou a tua mãe, levou teu pai, levou teu ente querido, levou teu amigo. Foi a hora dele, foi o momento dele. Viva, vocês têm um filho para criar, você tem uma esposa para cuidar, você tem uma família para sustentar. Viva para a tua família, não viva de passado. O passado vai te levar à morte, o passado vai te levar à tragédia. Viva do presente. Você tem uma família para você sustentar, para você cuidar. Chega de ficar vivendo a tragédia do passado. Esses discípulos estavam vivendo a tragédia do passado. Segundo lugar, passamos pelo caminho de Emaús quando sofremos decepções. Diga comigo, decepções. Eu já passei por esse caminho. E nós passamos pelo caminho de Emaús quando nós sofremos decepções. Versículo 17 e 21 do mesmo capítulo que eu li. Diz assim: então lhes perguntou Jesus. Olha, Jesus pergunta para os dois discípulos: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos e disseram: nós pensávamos que ele fosse o glorioso Messias que tinha vindo para libertar Israel. Eu já caminhei nesse caminho, o caminho da decepção. Quando o Senhor me deu essa mensagem essa semana, eu compartilhava com o meu presidente na segunda-feira. Eu dizia: pastor, eu chorei muito, porque eu pude sentir na vida desses discípulos a decepção aflorando no caminhar para Emaús. Esses homens, vem comigo, esses homens estavam decepcionados. Pastor, esses homens estavam decepcionados. Sabe por quê? Porque esses homens tinham apostado a sua vida em Jesus. Esses homens tinham entregue a sua vida para Jesus e esperavam nele toda a remissão de Israel. Esses homens estavam confiando em Jesus, que tudo seria resolvido através dele. E agora a esperança desses homens morre em morte de cruz, morte trágica, morte cruel. E eles não estavam entendendo o porquê da circunstância, o porquê de ter acontecido aquilo. E esses homens estavam decepcionados, estavam voltando para a sua antiga vidinha de pecados, vidinha de erro, vidinha de solidão, decepcionados com tudo e com todos. Esses homens estavam tristes, a decepção pegou eles de surpresa. Eu quero compartilhar algo com vocês nessa noite. Se você não estiver preparado para sofrer decepções nessa vida, você não vai chegar na glória nunca. Não. Pastor, a maior decepção que um obreiro pode ter é com seu pastor. Eu sofri decepções nesse meu ministério que vocês não têm noção. Não tenho tempo de comentar aqui nessa noite. De pessoas que jamais eu sonhava que pudesse sair tal palavra, tal decisão. Veio contra a minha vida, contra o meu ministério. Decepção.
Era para não estar aqui, como disse o pastor Mazinho, era para mim não estar aqui ministrando nessa noite. Mas sabe por que eu estou aqui? Porque eu tenho um Deus que vela por mim, que vela por minha vida, que vela pelo meu ministério, que vela por minha família. Eu tenho um Deus que fala comigo diariamente e eu falo com Ele. Eu tenho relacionamento com Ele. É por isso que eu estou aqui nessa noite. Senão eu estaria em Emaús. Eu não estaria aqui, eu estaria de volta para Emaús, decepcionado com tudo e com todos. Eu não sei, talvez a pessoa que você mais confiou decepcionou você. A pessoa que você depositava uma esperança de futuro, a pessoa que você depositava uma esperança de um amanhã melhor, decepcionou você. Talvez, mãe, o filho que você tinha, que você criou com tanto carinho, com tanta dedicação, esse filho está decepcionando você. Talvez, mulher, o casamento que você apostava como ser o melhor para a tua vida está trazendo decepção para você. Marido, talvez a esposa que você escolhesse para viver o resto dos seus dias hoje te decepciona. Eu não sei qual é a tua decepção. Esses homens eles estavam no caminho de Emaús porque tinham sido decepcionados. Jesus perguntou: o que é que vos preocupa? E eles pararam entristecidos. A decepção traz estagnação. Eles param, e isso mostra que a paralisação emocional quando somos surpreendidos pela decepção. A psicologia explica que quando nós somos decepcionados numa determinada área, para nós seguirmos em frente naquela área, a dificuldade é muito grande. É só um milagre de Deus na nossa vida. Esses homens estavam parados, estagnados pela decepção. E ainda eles dizem assim no versículo seguinte: nós esperávamos que ele fosse o glorioso Messias. Na decepção, a esperança faz parte do passado. Na decepção não há esperança. Você nunca vai ver uma pessoa decepcionada esperançosa. Agora uma pessoa animada você vai ver com esperança, com graça, com força para seguir em frente. Eu venho trazer uma mensagem ao teu coração nessa noite: saia do caminho de Emaús hoje. Talvez você estais vivendo o passado. Talvez você estais vivendo uma maior decepção da tua vida. Mas eu venho como homem de Deus te dizer nessa noite: o meu Jesus não te decepciona. O meu Jesus não te abandona. Eu nessa semana me perguntei: por que Jesus, que o Senhor foi exatamente para o caminho de Emaús, se apresentar aos discípulos? Por que tinha que ser eles o Senhor se apresentar para eles? Porque não foi para os outros, mas foi para os dois no caminho de Emaús. Eu entendo que esses homens tinham a maior necessidade da presença do Mestre. Esses dois homens eram os mais necessitados de Jesus socorrer nesse momento, porque era o momento da decepção. Deixa eu te falar, você pode até pensar que Jesus esqueceu de você, você pode até pensar que Jesus não se lembra mais do que Ele prometeu para você, mas deixa eu te dizer nesta noite: o meu Jesus não nos decepciona. O meu Jesus não nos abandona em nenhum momento da nossa vida. Assim como Ele não abandonou os dois discípulos. Eu chorava essa semana, sentindo a dor desses dois discípulos. Tinham perdido o Mestre, decepcionado com tudo e com todos. Ele era inocente, não podia ter morrido. Não, a morte não podia ter chegado nele. Nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel. Esses homens estavam voltando para suas casas, decepcionados com tudo e com todos. Mas lá no meio do caminho, alguém se aproxima deles e pergunta-lhes: o que vocês estão conversando? Quando nós perguntamos para alguém
ou que Ele está conversando, é porque nós temos interesse em saber o que Ele está conversando. Nós só perguntamos para alguém alguma coisa quando nós temos interesse de ajudá-lo, sim ou não? Senão nós não perguntamos. Você pergunta alguma coisa, você chega para alguém e você pergunta: ei, como é que está a tua vida? O que está acontecendo? Sem poder ajudar, você não vai fazer isso. Jesus só perguntou para esses homens, porque Jesus já sabia o que estava passando no coração deles. Jesus só foi para o caminho de Emaús, porque Jesus tinha certeza que ia encontrar dois homens ali decepcionados com a vida. Jesus foi para o caminho de Emaús, porque Ele sabia que lá Ele ia encontrar duas pessoas voltando para as suas vidas de antigamente. Onde que meu Jesus está te encontrando hoje? Onde que meu Jesus está te achando nessa noite? Qual é o caminho que você está andando? Quero que você reflita comigo nesta palavra hoje. Aonde Jesus está te encontrando hoje? Talvez Ele esteja te encontrando no teu limite. Talvez Jesus esteja te encontrando no momento mais crucial da tua vida. Quando você olha para os lados, você não tem esperança de um amanhã melhor. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Esses homens tinham apostado todas as suas fichas no ministério de Jesus. Esses homens tinham apostado toda a sua esperança no ministério de Jesus. E agora em quem eles tinham apostado tinha morrido. E eles ainda dizem: algumas mulheres foram lá no sepulcro e disseram que o sepulcro está vazio. Eles voltaram trazendo a notícia, e alguns homens que fazem parte do nosso grupo também foram lá e também encontraram o túmulo vazio. E eles estavam dizendo para o próprio Jesus, aquele que estivera lá no túmulo um dia, para o próprio Jesus estavam dizendo assim: o túmulo está vazio, mas nós não acreditamos que Ele ressuscitou. Sabe por quê? Porque a decepção, ela cega o ser humano. A decepção, ela tira a esperança de um amanhã melhor. E aí a decepção é um terreno fértil para o inimigo entrar e destruir vidas, destruir famílias, destruir casamentos, destruir lares e destruir ministérios. Eu encontro muitos ministros de Deus decepcionados com a vida. Eu já encontrei nessa minha vida, pastor, muitos homens de Deus decepcionados com o ministério, decepcionados com pastores, decepcionados com igrejas até. Encontrei muitos ministros dizendo: eu não quero mais ser ministro de Deus, eu não quero mais ser profeta de Deus, porque eu sou um homem decepcionado. Mas deixa eu te dizer, não é momento de você desistir, não. Você tem Jesus do teu lado, você tem Jesus do teu lado, você tem Jesus do teu lado. Terceiro lugar, passamos pelo caminho de Emaús por desconhecermos as Escrituras. Fala para alguém que está do teu lado: desconhecer as Escrituras. Versículo 27 diz: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus, no caminho de Emaús, pastor, Ele não ficou se revelando para os discípulos. Não. No caminho de Emaús, Jesus pegou as Escrituras e começou a falar para os seus discípulos tudo que se dizia a respeito a Ele nas Escrituras. Tudo. Foi o maior ensinamento que esses discípulos tiveram na sua vida. Foi no caminho de Emaús. E nós passamos pelo caminho de Emaús porque nós desconhecemos as Escrituras. Eu disse para Deus que eu não ia fazer essa pergunta nessa congregação, mas eu estou sendo incomodado pelo Espírito Santo. Quem tem Bíblia aí? Quem tem Bíblia? Levanta a tua Bíblia.
Quem tem Bíblia? Mais alto. Mais alto. Fique em pé com ela. Só quem tem Bíblia. Fique em pé. 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 Pode sentar. Eu não sei como o ser humano anda nessa terra sem Bíblia. Eu não entendo como uma criatura quer ter uma vida vitoriosa sem Bíblia. Não, eu não entendo como que nós podemos viver nessa vida sem esta palavra. Eu não entendo como que nós podemos andar para o céu dizendo que queremos subir com Jesus sem Bíblia. Quando você vai fazer uma viagem para um lugar que você não conhece, o que você faz? Se você não tem a tecnologia na mão, você vai lá na livraria e você compra um mapa, sim ou não? Sim ou não? Hoje está muito mais fácil, temos a tecnologia a nosso favor. Você coloca o endereço, o Google te entrega lá na porta, sim ou não? Deixa eu falar para você, a tua bússola para o céu, o teu Google Maps para o céu, está aqui, ó. Ei, eu tenho uma palavra ao teu coração nessa noite. Se é para o céu que você quer ir, aqui está o caminho. Se é para o céu que você quer ir, aqui está o mapa. É na Bíblia, é na palavra. Como que você quer chegar no céu se você não lê a Bíblia? Se você não estuda? Pai que me ouve nesta noite, os teus filhos pais que me ouvem nesta noite, os seus filhos já ouviram lendo a Bíblia essa semana? Eu vou perguntar para os filhos aqui. Não me responda. Você já viu os pais de vocês lendo a Bíblia essa semana em casa? Tem uns corajosos ali, sim. Ou sabe por que as penitenciárias estão cheias de filho de crente? Sabe por que as unidades de restauração de menores estão cheias de filho de crente e neto de crente? Porque não tem mais bússola em casa, não tem mais escritura, não tem mais Bíblia, não tem mais palavra. Temos tempo para Facebook, temos tempo para WhatsApp, temos tempo para tanta porcaria na televisão e não temos tempo para a palavra de Deus dentro da nossa casa. O caminho de Emaús, nós só passamos por ele porque nós desconhecemos as Escrituras. Se você conhecesse a Bíblia, você não estava nessa decepção, você não estava nessa tristeza, nesse desânimo. Se você conhecesse a Bíblia, você saberia que lá está escrito: ei, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Está na Bíblia. Ah, pastor, estou sendo afligido. Meu irmão, você vai ser até o arrebatamento. Até o arrebatamento você vai ser afligido. Mas Jesus disse: siga em paz, siga confiante, porque eu já passei por aí, eu já estive nessa terra e eu venci, eu venci, eu venci. Leia a Bíblia. Leva a tua família a amar a palavra. Pastor, eu não acredito em obreiro subir em púlpito sem ler Bíblia. Não creio. Eu não creio em dirigente de vocal que quer ser abençoado por Deus, cheio da graça, sem ler Bíblia. Não creio. Eu falo isso porque eu lhe conheço. Eu sei que tu és um homem cheio da graça da Bíblia, da palavra de Deus na tua vida. Não fala bobagem. Não busca sermão pronto na internet. Talvez você diga para o pastor depois desse culto: pastor, não traz mais esse homem aqui.
Pode dizer, meu amado. Mas eu não vou para casa sem de entregar tudo que o Espírito Santo colocou aqui para entregar para vocês nessa noite. Eu quero que vocês sejam chocados por essa palavra. Eu quero que vocês sejam impactados. Não, eu não estou preocupado se você vai pular, se você vai falar em língua estranha, se você vai chorar. Não, eu estou preocupado se você vai ser impactado com essa palavra hoje. Se ela vai te incomodar hoje à noite, amanhã, durante a semana, durante os próximos meses. Se essa palavra vai incomodar você. Esse é o objetivo dessa palavra hoje. Você sair desse culto mais crente. Você sair desse culto mais santo. Me convidaram, pastor, para pregar 2 temas. E eu estou tremendo. Sábado que vem eu prego sobre o Espírito Santo. E no dia 12 eu prego sobre santidade. Meu Deus! Jovem, Bíblia. Jovem, Bíblia. Ah, pastor, o WhatsApp é tão bom. É bom, mas a Bíblia é melhor. Ah, pastor, se o senhor soubesse, eu trabalho 12 horas por dia e eu chego em casa cansado. Meu irmão, leia a Bíblia. A Bíblia vai trazer o descanso para o teu corpo físico. A palavra de Deus refrigera a nossa alma. E se a nossa alma é refrigerada, o que é refrigério, irmão? O que é refrigerar? O que você tem na tua casa lá para guardar as comidas? Como é que se chama? Refrigerador. A palavra de Deus é refrigério. Sabe por quê? Porque nós andamos num mundo quente, cheio de pecado, cheio de imundícia. E a palavra, ela entra dentro de nós e ela refrigera, ela refresca a nossa alma e nos aproxima de Deus. A palavra traz descanso para o nosso corpo físico. A palavra reanima o desanimado. A palavra encoraja o desencorajado. A palavra traz esperança para os desesperançados. Jesus usou a palavra para falar com os discípulos no caminho de Emaús. Porque desconhecemos as Escrituras. Porque se nós conhecêssemos as Escrituras, quando a luta vinha, nós sabíamos que depois da luta tem vitória. Nós sabíamos que depois da luta tem um refrigério da parte de Jesus em nossa vida, e nós não nos abateríamos com tal coisa. Tome uma decisão na tua vida a partir de hoje. Tome uma decisão contigo. Cria vergonha nessa noite e toma uma decisão. Jesus está dando um puxão de orelha em você nessa noite. Jesus está chamando a tua atenção nessa noite. Eu sei que estou falando com pessoas aqui que sabem a língua que eu estou falando, conhecem essa palavra e sabem como é bom comer e meditar ela todos os dias. Você está entendendo aonde eu quero chegar? Enche a tua mente de Bíblia, irmão. Meu irmão, enche de Bíblia. Não de fofoca, não de conversa fiada, não em rodas de escarnecedores. Se lá não tem Bíblia, fuja, saia de lá. Se naquela casa não tem palavra de Deus, não bata nessa porta, diz o Espírito Santo de Deus nessa noite. Um dia alguém quis trazer uma conversa para mim, que a conversa ruim, ela voa, ela vai de avião a jato. A boa vai de jegue, vai de mula. A palavra ruim vai de avião a jato. Um dia alguém chegou para mim querendo contar uma notícia ruim. Eu disse: espera um pouquinho. Eu posso ler a Bíblia primeiro e fazer uma oração antes de você contar? Sim, pastor. Lemos um versículo bíblico, fizemos uma oração. Quando eu dei amém, eu perguntei para ele: o que mesmo que você queria falar comigo? O que você queria contar? Eu disse: não, pastor, não quero mais contar não. Esqueci, pastor. Eu quero concluir a mensagem dessa noite. Versículo 28 a 31 do mesmo capítulo diz assim: e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. Veja bem, quando eles chegaram para entrar na aldeia,
Jesus fez de conta que ia para frente. Jesus fez de conta que... Não tem quando você vai passando numa cidade, você faz de conta que você... Jesus fez isso. Os discípulos iam entrar para a aldeia, Jesus fez de conta que ia para mais longe. E então eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Estava tão bom de conversar com ele. Eles ainda não tinham reconhecido Jesus, mas a conversa dele era gostosa, a conversa dele era prazerosa. Meu irmão, no meio da maior luta que você está, quando Jesus fala contigo, muitas vezes você não reconhece Ele, mas você está entendendo a palavra. É tão bom ouvir aquela palavra. É Ele, irmão, que está falando contigo. É Ele, irmã, que está falando contigo. Fica conosco. Aqui é outra mensagem que Deus me deu. Talvez um dia eu volte a pregar sobre isso. Permaneça conosco. Por que permanecer conosco? Quando permanecer conosco? Em que situação? Uma mensagem extraordinária em cima desse versículo. Mas eles disseram: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E aqui diz o versículo que Jesus entrou para ficar com eles. Deixa eu falar para você. No meio da tua decepção, no meio da tua tristeza, Jesus entra para ficar contigo. Jesus entra para ser a tua companhia. Na tristeza, na maior decepção da tua vida, Jesus é melhor companhia. Ah, pastor, os homens me decepcionaram. É claro que eu também não leio a Bíblia, não conheço as Escrituras. Deixa Jesus ficar contigo. Convida Ele para entrar na tua casa. Porque é lá na tua casa que o milagre do reconhecimento vai acontecer. É na tua casa que o milagre do reconhecimento vai acontecer. E aconteceu que, estando com eles à mesa, Jesus já estava na casa deles. Jesus já tinha entrado para dormir na casa deles aquela noite. E estando à mesa com eles, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E aqui no versículo 31 tem algo fantástico que diz assim, ó: abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu da presença deles. Eu fiz uma pergunta essa semana para o Espírito Santo. Eu perguntei para minha esposa em casa. Eu perguntei para alguns entendidos da Bíblia, entre eles o meu amigo pastor Gessé Leite. Ouviu essa pergunta da minha boca: por que os discípulos não reconheceram Jesus? Eu fiz essa pergunta, me incomodou a semana toda essa pergunta. Por que? Você já não fez essa pergunta para você? Jesus, ele apareceu 18 vezes nos 40 dias que esteve aqui. E ele apareceu para quem? Para os seus discípulos. E eles não o reconheceram. Maria Madalena foi ao túmulo. Chegando lá, ela achou que era o jardineiro. E ela disse para o jardineiro: ei, se tu guardaste o corpo do meu mestre, me diga onde está. Os dois discípulos andaram com Jesus durante 11 quilômetros no caminho de Emaús e não o reconheceram. Jesus aparece quando todos estão reunidos em Jerusalém e eles, tremendo de medo, não o reconheceram. Tomé, quando chegou na presença de Jesus, os seus companheiros disseram: é ele já se revelou. Não, eu só vou acreditar se eu tocar nas suas feridas. Os discípulos que estavam pescando lá no mar voltaram para o seu trabalho, voltaram para a sua vidinha antiga, acharam que Jesus era um fantasma. Eles não reconheceram Jesus. Não, eles não reconheceram Jesus. Por quê, irmão? Eu fiz essa pergunta para o Espírito Santo essa semana. O Espírito Santo me trouxe no meu coração uma resposta. Por que os discípulos não reconheceram Jesus, apesar de terem andado com ele 3 anos e meio, ouvido ele 3 anos e meio, andado junto nos caminhos, dormido à noite, contemplado os milagres, e não, sabe por que eles não reconheceram? Porque eles estavam tristes. Esses homens tinham dedicado uma vida em prol do ministério de Jesus,
e Jesus tinha morrido, e esses homens agora estavam tristes. Deixa eu falar para você, a tristeza é o principal sintoma da depressão. Você não vai ver uma pessoa em depressão feliz, você vai ver uma pessoa em depressão triste, porque a tristeza é o principal sintoma da depressão. E junto com a tristeza vem, primeiro ponto, a perda da memória. Estão entendendo? Por que eles não reconheceram Jesus? Porque a memória deles apagou. A tristeza apagou a memória desses homens. Segundo, junto com a tristeza vem dificuldade de concentração, dificuldade de pensar, dificuldade de tomar decisões, medo do futuro. Na realidade, podemos ter o Senhor junto de nós, caminhar ao seu lado e não o reconhecer, porque a tristeza impede-nos de reconhecer o Mestre. Eu quero finalizar esta noite convidando você para estar em pé. Os discípulos de Jesus, eles viram o Senhor, mas isso não foi suficiente para eles crerem. Porque nem ver o Senhor é suficiente para crer, se a fé não ilumina interiormente. Amado, talvez você esteja num poço de tristeza nessa noite. Talvez tu vieste à igreja hoje dizendo: é o último recurso para a minha vida. Eu estou indo lá porque para mim não tem mais jeito. Talvez você ouviu essa mensagem dizendo no teu coração: era tudo que eu precisava ouvir para mim hoje, porque eu preciso de vida nova, eu preciso de esperança nova, eu preciso de um amanhã novo e um futuro na presença do Senhor. E eu quero orar por você, pela igreja nessa noite. Tem algum triste aqui? Tem algum decepcionado com tudo e com todos? Eu quero orar por você. Talvez a decepção que você está vivendo tenha trazido enfermidade no teu corpo. A tristeza que você está vivendo tem ocasionado uma enfermidade incurável no teu corpo. E você está aqui nessa noite porque um dia a tristeza invadiu a tua vida e a enfermidade veio junto com ela. Mas o meu Jesus quer te libertar da tristeza e quer te curar desta dor e desta enfermidade nesta noite. Fecha os teus olhos. Senhor, diante da tua magnífica presença nós estamos. A tua palavra foi ministrada de maneira extraordinária. Eu sei, Pai, que esta palavra ela veio para o lugar certo. Ela veio na hora certa para as pessoas certas aqui, Senhor. Aquele que está aqui nessa noite na tua casa, aquele que está em casa nos escutando através do rádio e que esta palavra também impactou a sua vida e que está derramando as suas lágrimas nessa noite porque a tua palavra foi de encontro ao seu coração. Eu sei que aqui nessa noite o Senhor fez um milagre da restauração, um milagre da esperança, um milagre, Pai, do renascimento em ti. Esta vida que já estava entregue ao fracasso, essa vida que já estava entregue ao desânimo, mas nessa noite ela recebeu uma palavra de ânimo, de coragem e de esperança, porque o Senhor está presente aqui na sua vida, ao seu lado, e despertou, Senhor, este coração para servir mais a ti e melhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.